Olá, queridos, queridas, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as federações. Qual o papel da diretoria da federação? Por que a federação tem objetivos diferentes das sociedades internas? E nós vamos comentar alguns desses objetivos, né? Aqui no Estatuto, na página 23, onde começa o Estatuto da Federação, né? Essa aqui é a parte que compete às federações. No artigo 2º, nós vamos ver quais são as finalidades. Qual é o objetivo? Por que a federação existe? E a federação, ela existe a fim de propagar os puros princípios da palavra de Deus, anunciando a salvação por meio de Jesus. Então, tanto as sociedades internas, federação, confederação, sempre as finalidades vão ser pregar o evangelho, anunciar a salvação por meio de Jesus, entre outras atividades, né? Aqui no artigo 2, ele coloca que a federação organiza novas sociedades e como ela vai organizar, ela tem o papel de ensinar, não é? Então, a gente vai ver em outras partes a federação atuando dessa forma, não só criando as sociedades internas e deixando elas ali, mas indo até elas para ensinar como elas vão trabalhar, como elas vão cumprir a sua finalidade, que é pregar o evangelho e anunciar os puros princípios da palavra de Deus. Aqui no item D, então, você tem que cabe à federação supervisionar as atividades desenvolvidas da CIS. Para quê? Para ver se as sociedades internas estão cumprindo, olha, nós estamos aqui no Estatuto das Sociedades Internas, sempre li aqui, ó, Sociedades Internas, esse é o das Sociedades Internas. Na página 3 fala lá, né, que a finalidade da CIS também é pregar, né, propagar os princípios da palavra de Deus e anunciar a salvação por meio de Jesus. Então, a federação supervisiona as atividades da CIS de modo que, quando as sociedades internas fazem o seu planejamento, aquele planejamento que está lá, ó lá, relatório das sociedades internas. Então, aqui é tudo que vai ter que conter no planejamento das sociedades internas. E as federações, a diretoria da federação, ela vai ajudar as sociedades internas a fazer um planejamento que cumpra com a finalidade. Por que as sociedades internas existem? Não é? A gente viu lá na finalidade, para propagar os puros princípios da palavra de Deus. Então, a federação ajuda, né, orienta as sociedades internas através de curso, através dos seus congressos, através de visita, a fazer com que esse planejamento cumpra os propósitos, as finalidades pelas quais as sociedades internas existem. Então, eu estou aqui, ó, na parte do estatuto que cabe à federação. Então, quem trabalha com essa parte, né, sempre está escrito aqui, são as federações, está lá na página 26, e lá está descrevendo, né, quais são as atribuições, o que a diretoria da federação deve fazer. No item A, né, diz aqui que cabe a diretoria da federação supervisionar e orientar o funcionamento e desenvolvimento, desde o planejamento anual até a execução de todas as atividades das sociedades internas. Então, mais para frente, nós vamos ver como que a federação consegue orientar e supervisionar desde o planejamento até a execução das atividades das suas sociedades federadas.
ela vai fazer um planejamento anual de atividades, né? Mandar para as sociedades separar as suas datas, né? Então, a diretoria também nomeia os departamentos que vão trabalhar junto com a diretoria, escolhe os temas, não é? E aqui no item E do artigo 8º está lá, né, o papel da diretoria. A diretoria, em conjunto, deve visitar, se possível, todas as sociedades internas sob sua jurisdição, pelo menos uma vez por ano, para supervisionar e dar orientações sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho que as sociedades internas estão desenvolvendo. Para quê? Para ver se elas estão conseguindo dosar as suas atividades, para não concentrar muitas coisas em sociabilidade e deixar o objetivo principal, que é anunciar o evangelho, a salvação por meio de Jesus. Nós vemos que os estatutos, eles estão todos voltados, tanto os das sociedades internas, da federação, da confederação, ao id, né? Aquele imperativo que Jesus nos deixou, ide pregar o evangelho, anunciar a salvação. Então, quando as federações, a diretoria de federação recebe o planejamento anual da sociedade, a gente vai mostrar já onde está isso no estatuto, ela vai olhar no planejamento, eles estão fazendo estudo bíblico, a quantidade de reunião de oração está adequada, em relação a trabalhos evangelísticos, elas colocaram no planejamento trabalhos evangelísticos, trabalhos de ação social, elas estão fazendo aquilo que nós estamos aqui orientando com relação a apoiar as missões, a apoiar ao ministério pastoral e a gente sabe assim que toda a escritura, principalmente o Novo Testamento, fala de todo o apoio que o apóstolo Paulo, por exemplo, recebia das igrejas por onde ele passava e pregava o evangelho. Nesse nosso último congresso, a nossa irmã Eliane fez lá uma devocional muito apropriada de Romanos 16, falando de Ferbes, da carta que Paulo envia à igreja de Roma para que recebesse bem Ferbes, porque ela era uma patrocinadora. Então ela atuava no apoio, né, ao ministério de Paulo como patrocinadora. E lá a nossa irmã Eliane descreveu o que cada uma daquelas irmãs faziam em relação ao ministério de Paulo. Destaca lá Trifena e Trifosa, né, que ajudavam muito o ministério de Paulo para que a palavra de Deus fosse e continuasse sendo pregada. Depois eu vou recapitular um pouco também essa palavra da irmã Eliane, que eu achei bem interessante. Então é isso que a diretoria tem que fazer, né? Entrega de Bíblia. Tem algum trabalho onde nós vamos entregar folhetos? Então são essas as orientações, né? Às vezes a gente brinca assim, a diretoria vai lá ver se a sociedade não está trabalhando demais. Não é? Porque a Bíblia mesmo coloca, é grande a seara e são poucos os trabalhadores. Então nós temos que traçar objetivos específicos, né? Nós temos que mesclar bem os nossos objetivos para que a gente não deixe nada de lado nesse propósito de servirmos ao Senhor. Eu estou aqui na página 10, né? Na parte que o estatuto das sociedades internas. Então aqui, ó, no artigo 20, né, no item C, diz que as sociedades, né, internas precisa organizar um plano anual ou semestral de atividade, isso as irmãs já sabem, né, o qual deverá ser submetida à aprovação da Assembleia. Então, a diretoria da sociedade faz o planejamento, submete à aprovação da Assembleia. Depois nós vamos aqui para a página 11, né, onde fala ali
das atribuições da diretoria, e a gente tem aqui, ó, que o que a sociedade interna vai fazer com esse planejamento. Ela vai apresentar, né, enviar por escrito, item 10, enviar por escrito cópia do programa anual ou semestral elaborado pela sociedade ao conselho, né? Mandam uma cópia para quê? Para que o pastor possa se planejar para estar presente nos trabalhos, nas datas que as sociedades internas reservou, e também a diretoria da federação. Por que vai mandar para a diretoria da federação? Para que a diretoria da federação veja se realmente está adequado, se há se está sendo cumprido as finalidades, se há equilíbrio naquele planejamento que foi feito. E você pode mandar a cópia também para as outras sociedades internas da igreja. Assim, então, nós temos a SAF, faz o planejamento, ela manda para a mocidade, que já vai saber ali as datas, né, que diz respeito a SAF, para que elas possam fazer também o seu planejamento, não remontando datas. Então, tudo tem um objetivo no planejamento, no estatuto, aliás, tudo tem um objetivo no estatuto, que é ajudar para que a obra do Senhor possa ser feita da melhor forma possível. Então, eu voltei aqui, ó, na página 26, no Estatuto da Federação, para falar de algumas atribuições da diretoria, né? A diretoria deverá visitar, se possível, todas as sociedades internas sob sua jurisdição, pelo menos uma vez por ano, para supervisionar e dar orientações sobre os trabalhos que as irmãs estão realizando. Então, quais orientações a diretoria deve estar atenta? Principalmente aquelas que dizem respeito às finalidades das sociedades internas. Elas estão focadas em pregar o evangelho, elas estão focadas em atuar de forma que nós estejamos trabalhando para fora e não tanto para dentro, porque nós precisamos sim de trabalhos de sociabilidade, de comunhão, de reunião de oração, mas nós não podemos esquecer que a finalidade principal é propagar os puros princípios da palavra de Deus, anunciando a salvação, né, por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos que prestar atenção nesse cuidado que a federação tem. E outra coisa, quando a federação recebe o planejamento das sociedades internas, ela tem lá as datas, os trabalhos que as irmãs vão ter, né? Trabalho da primavera. Nossa, eu lembro quando a nossa presidente da federação vinha nos visitar nos nossos trabalhos, de surpresa. Gente, era tão gostoso, porque isso nos motivava a trabalhar, a redobrar os nossos esforços no preparo dos trabalhos, né? Então, quando a federação, a diretoria recebe esse planejamento que está lá no Estatuto das Sociedades Internas, e esses planejamentos que a diretoria recebe tem esse propósito, então, né? Para que elas possam se programar. Você não precisa levar a diretoria em conjunto. Enquanto a presidente vai em uma sociedade, a secretária vai em outra sociedade, a vice-presidente em outra sociedade, de formas que num só sábado, por exemplo, que tem trabalhos em comuns, você consegue fazer 4, 5 visitas só com os membros da diretoria. Eu quero voltar aqui nesse relatório geral do Congresso, esse relatório de estatística e estado espiritual, para dizer também que esse é um material que diz respeito a todo o Congresso, a todas as sociedades, mas particularmente a diretoria da federação. Por quê? Porque no nosso estatuto está prescrito que cabe à federação orientar as atividades das sociedades internas. Então, lembra que eu falei, ou se eu não falei, eu ainda vou falar, né?
que todos aqueles números dos nossos relatórios são colocados aqui. Mas aí as pessoas perguntam, bom, mas as atividades das sociedades entram também em estatística? Sim, entram também em estatística para que a gente possa orientar, dar equilíbrio no planejamento dessas atividades que estão propostas nos estatutos. Então, normalmente em estatística se coloca número de sócios, movimentação financeira, mas para efeito de orientação, que é o papel da federação, nós colocamos também em estatística, porque é muito mais fácil olharmos números, não é? Aquilo que foi dito, né, ou será dito sobre a gente equilibrar essas atividades, não focar tanto em uma coisa e deixar outras de fora no nosso planejamento e principalmente nos focarmos em trabalhos evangelísticos, em trabalhos que visam anunciar a salvação a outras pessoas, para que outras pessoas possam vir para o reino de Deus, para a adoração, para o reconhecimento de que só Deus é Deus verdadeiro. Então, irmãs, ficam aqui algumas orientações, nós estamos assim à disposição, se algumas irmãs quiserem ajuda, fazer pergunta, pode mandar no nosso WhatsApp, a gente vai ter o maior prazer de ajudar naquilo que nos cabe como sócia, né? Eu sou só sócia de uma sociedade interna, mas eu tenho um amor muito grande pela organização, porque o nosso Deus diz que nós precisamos fazer todas as coisas com ordem e decência. E aqui o estatuto, ele é um manual de como nós vamos cumprir o ID do Senhor Jesus. A começar